Oi, pessoal, bem-vindo ao primeiro vídeo do Narrando Psicologia. E o primeiro tema não poderia ser outro. Vamos falar de ansiedade. Vamos falar de alguns sintomas e entender mais como ela funciona de uma maneira muito mais de boa. Primeiro, nós temos que entender que a ansiedade pode ser uma condição bem limitante, pode gerar muitos prejuízos e tal. Não lidem com ansiedade como se fosse algo pequeno. Então, se você conhece alguém que está vivendo esse desafio, continue assistindo. Mas primeiro, o que é essa tal de ansiedade? Antes da gente falar os sintomas, é interessante entendermos que a ansiedade é uma resposta natural ao corpo a situações estressoras, de medo. E atualmente ela está sendo até classificada no rol das emoções. Ou seja, ela é natural do seu corpo, porém, quando ela se torna persistente, é aí que nós temos um problema, porque ela pode virar tanto transtorno de ansiedade, como pode virar o TEPT, que é transtorno de estresse pós-traumático, vindo de algum objeto traumático. Então, ela pode afetar, mesmo sendo sua, ela pode afetar seu bem-estar físico, seu bem-estar emocional e pode gerar algumas condições que até podem levar a afastamento do trabalho e tal. Então ela é bem, eh, pode ser bem debilitante. Agora vamos conversar um pouco dos sintomas físicos, mas primeiro tem que entender que existem vários sintomas físicos relacionados à ansiedade, porque afinal nós somos diferentes, nós temos nossa subjetividade e as nossas individualidades. Então aqui vocês vão ver um panorama geral. Isso não precisa ser levado tipo a ferro e fogo, até porque alguma outra condição médico-psiquiátrica pode explicar sintomas. Porém, vamos lá para alguns mais comuns. E os mais comuns incluem palpitações cardíacas, sudorese excessiva, tremores, falta de ar, sensação de aperto no peito, tontura e problemas digestivos, até sintomas de aquecimento, sabe? Quando dá aquele branco, quando você se confunde em alguma coisa por estar num momento ansioso. E sabe o interessante? Isso acontece porque a ansiedade, como vocês viram lá no início, é uma resposta fisiológica a situações estressoras. Ou seja, esses sintomas seriam para você fugir de um predador, fugir de alguma situação que vai causar prejuízo para sua vida. Só que a nossa sociedade evoluiu muito. A gente não lida mais com, sei lá, leões e onças pintadas na savana. A gente agora tem que lidar com situações que são igualmente estressantes, mas não causam esse risco de vida. E esse mecanismo evolutivo continua aqui porque a nossa sociedade evoluiu muito mais rápido do que o nosso corpo. Bem interessante, não é? E além dos sintomas físicos, nós temos sintomas cognitivos. Sim, ela afeta não só o seu corpo, como seus pensamentos e suas emoções. Porque essas coisas não estão separadas. Corpo e mente agem juntos, até porque o cérebro é um órgão do seu corpo. Então ele está lá agindo também, produzindo pensamentos enquanto você tem os sintomas ansiosos. Bem interessante. E quais são esses sintomas cognitivos? Bom, as pessoas que experimentam níveis elevados de ansiedade apresentam distorções cognitivas, onde certas coisas ruins podem se intensificar. Por exemplo, com medo. Você pode sentir um medo extremo de algo que não vai lhe causar prejuízo, mas por uma situação ansiosa anterior, você adicionou isso ao seu repertório e você vive com medo extremo. Mas eu acho que um dos piores sintomas cognitivos gerados pela ansiedade são os pensamentos disfuncionais. E o que são esses pensamentos disfuncionais? São pensamentos que eles estão ali no seu fluxo de pensamento, você não tem controle e eles não estão ligados com a realidade, eles são disfuncionais. Como vocês viram, a ansiedade é tipo um sistema de defesa, e esses pensamentos agem dessa maneira de defesa. Só que vocês viram que às vezes essa defesa ela não precisa ser feita. Então, quando essa defesa não precisa ser feita, você tem um pensamento disfuncional, isso pode gerar mais ansiedade. Sim, ela pode se retroalimentar. Por exemplo, nessa imagem de praia que vocês estão vendo, muito lindas. Se alguém, por exemplo, quando criança, ouviu uma história de ataque de arraia numa praia e vai pela praia pela primeira vez, ela vai ficar com medo extremo. Pode ser que não também, mas se as pessoas ficam ao redor dela botando medo, olha a raia, olha a raia, olha a raia.
Aí, tipo, até numa praia que nunca teria raia, ela ficaria com medo de colocar o pé na água e tal. E é um pensamento que até pode ser funcional, mas, por exemplo, essas praias que tem a raia, tem placas, tem indicações, os guias avisam e tal. Então, poxa, você mesmo tendo todas essas informações continua com medo? Pode ser vindo desse pensamento disfuncional causado pela ansiedade, alimentando mais a sua ansiedade, causando, por exemplo, os sintomas que eu falei, de sudorese, palpitação, quando você chega no confronto. Como seria o confronto? Seria viver a situação que te causa essa ansiedade. Bem interessante, né? Então entendam que a vivência desses sintomas ela é muito individual, sabe por quê? Porque o nosso comportamento é influenciado por três coisas: a genética, o ambiente e a cultura. Então, em algum desses locais, algo pode te trazer ansiedade que você não pode nem entender. Então, é por isso que é importante você fazer terapia. Porque na terapia você vai conseguir entender essas situações. E antes de a gente finalizar, poxa, me segue aí e me segue no Instagram. Vou deixar em algum lugar aqui. E é isso, façam terapia, aprendam a se reconhecer. A ansiedade pode virar uma doença, pode virar patológico. Não tenha medo de pedir ajuda. Hoje temos a psicologia baseada em evidências, nós temos vários protocolos que podem te auxiliar na vivência desse tratamento, desse transtorno, desta dor. Não precisa sentir dor sozinho. A gente pode ajudar. A gente, no caso, a classe dos psicólogos. E também, às vezes, não é necessário nem tomar remédio. Muito interessante, né?